eu vou dizer uma coisa para vocês. Olhe dentro dos meus olhos, enquanto você compartilha com o maior número de gente. Sabe por que você está aí a primeira vez me assistindo? Você nunca mais vai deixar de me assistir. Ei, para vocês que estão a primeira vez me assistindo. Ei, para vocês que estão a primeira vez me assistindo, vocês nunca vão deixar de assistir novamente. Eu vou te repetir novamente, pode? Ei, vocês que estão a primeira vez me assistindo, vocês nunca mais vão deixar de me assistir. Eu vou soube. Tem tantas pessoas que se alegram. E desde o começo eu falo. Tantas pessoas que se alegram. E desde o começo eu falo. Meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? O pessoal se alegrando porque... O pessoal se alegrando. O pessoal se alegrando. Porque o presidente Jair Messias Bolsonaro, André Mendonça foi escolhido aí, titular do TSE, sei lá o quê. Não sei, não olho para isso. E eu digo, olhe para mim aqui. Jair Messias Bolsonaro, rapaz, ele chegará à presidência da República por intervenção de Deus, não é de nenhum ministro e de nenhuma autoridade, é por Deus. Deus vai fazer um negócio tão gigantesco, meu amigo, não vão ter mais tempo para agir, nem um lado nem o outro. Serão obrigados a entrar em campo de guerra. Porque o que está vindo aí, agora, até o 16 de junho, é tão forte, tão poderoso, que ambos os lados, tanto direita como esquerda, vão ter que ser obrigados a se mexer de uma forma gigantesca. Mas ele não chega à presidência da República, porque está vendo aqui, olha, não sei o quê, muita gente fica assim, Jesus, pena. André Mendonça, Nunes Marques, não. Serão obrigados. Deus está dizendo assim, ó, não vão ter querer, não. Não vão ter querer. Você sabe o que eu estou vendo? Como ele é reconhecido, eu estou ficando doido. Eu estou vendo aqui, ó, reconhecido como presidente da República Federativa do Brasil. Reconhecido. Isso aqui é loucura. Eu estou vendo uma visão que Deus está me dando agora. Nós, crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, principalmente eu que sou profeta, uns dizem que eu sou vidente, fique tranquilo, porque o vidente do passado é o mesmo profeta de hoje, e eu não me ofendo. Olha, eu sou profeta, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu estou vendo aqui o nome, eu não estou vendo só elegível, olha só o doido, eu não estou vendo só elegível, eu estou vendo o nome aqui, reconhecido presidente da República Federativa do Brasil. Legítimo, meu Deus, eu estou vendo uma visão. Gente, uma visão é uma visão. Mas eu sei que eu estou vendo uma visão de Deus aqui, hein? Isso é uma visão de Deus. Até enquanto sonhos nem visões, né? Que todo mundo que é espiritual, seja sua crença, evangélico, católico, espírita, seja qual for a crença, tem o direito, né, de mostrar os sonhos. José sonhou. Eu sou um homem que sou muito usado em sonho. Mas eu estou vendo uma visão aqui. Reconhecido legitimamente presidente da República Federativa do Brasil. Eu não sei como esse negócio aí, não. Eu não sei como esse negócio, não. Mas eu estou lendo aqui na redação que está descendo do céu. Aqui nessa sala, meu amigo, só tem eu. Ó, só tem eu aqui nessa sala. Eu não tenho ajudante. Ei, A, B, C, D. Não, ó. Eu vou mostrar aqui. Aqui só tem eu. Aqui é a minha garrafa, aqui é a cortina, aqui é o ar-condicionado. Ó, aqui só tem eu aqui nessa sala, ó. Tá vendo? Só tem eu aqui nessa sala. Bom, não tem ninguém aqui nessa sala, não. A não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que está aqui comigo agora. Deve, eu sou, eu sei. Porque eu gosto de ficar sozinho com o Papai e o Espírito Santo de Deus. Eu estou vendo aqui agora, que está aqui escrito, meu amigo. Eu estou vendo aqui, ó, reconhecido legitimamente presidente da República Federativa do Brasil. O que é isso? É uma visão. Uma visão que Deus me deu. Uma visão.
Não é uma aparição, é uma visão. Esta live tem que ficar igual umas para a eternidade. Para a eternidade. Alguém vai dizer, esse cara espiritualmente, a vidência dele é muito forte. A vidência dele é muito forte, e é mesmo, viu? É mesmo. A minha vidência é muito forte. Eu sei o Deus que eu carrego, que eu sirvo, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai e vive para sempre, e na mão dele está a chave do inferno. O que Deus já criou é muito mais poderoso do que o mal criou. Quando o mal foi com o caju, o bem já foi com a castanha torrada e assada na caçarola. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas eu quero dizer uma coisa. Eu nunca mudei, eu digo assim, eu vejo ele elegível na marra. Os fatos irão ser tão fortes e poderosos que não vão ter como escapar. Eu vi um anjo de Deus, olha que eu estou vendo aqui, chega Jesus. Eu estou vendo um anjo de Deus tocando em cada cidadão brasileiro, ó. E quando o anjo de Deus toca, eles viram 100. Cada anjo tocando em um cidadão brasileiro, e cada um cidadão brasileiro virando 100. Aí Deus disse assim, levanta o meu exército, porque eu levei Ezequiel para um vale que estava cheio de ossos secos, e eu mostrei a Ezequiel um vale que estava cheio de ossos, não seco, mas sequíssimo. Eu perguntei a Ezequiel se aqueles ossos poderiam reviver, ele achou impossível. Mas ele disse, tu sabe, eu dei ordem a Ezequiel para que ele profetizar sobre aqueles ossos. Ezequiel começou a profetizar sobre aqueles ossos e virou um exército numeroso sobre a face da terra. Virou o quê? Um exército numeroso sobre a face da terra. Você sabe o que é que eu quero dizer? Deus está levantando um exército poderoso no Brasil. Gringo afirma: Brasil terá que devolver elegibilidade a Bolsonaro. Um político brasileiro aqui nos Estados Unidos, ele afirma isso com todas as letras. Também vamos fazer aquela tradução especial para você de um programa de um dos maiores youtubers do mundo, falando sobre a situação do USAID e o Brasil, onde o rapaz, o Michael Bentz, mais uma vez afirma que Bolsonaro seria o presidente. E também temos um pedaço no vídeo do Constantino falando sobre essa situação. Então vamos lá, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. É um vídeo rápido e objetivo para você poder compartilhar com todos os seus amigos e com seus inimigos. Vamos começar com esse aqui, com o Gringo. Falando isso aqui, ele fez uma entrevista com o Lisboa, depois o Gringo fez um corte e colocou, é gringo brasileiro, né? É brasileiro que mora nos Estados Unidos, é vereador nos Estados Unidos, mas é gringo, né? Porque mora aqui há muitos anos. Vamos lá. Se não fosse a interferência dessa agência americana, ou em 2022, Bolsonaro provavelmente seria presidente, Sim. Continuaria presidente do Brasil. O Brasil, houve interferência direta de agências americanas disfarçadas de aid, de auxílio, para que o resultado das eleições brasileiras em 2022 fosse alterado. O Brasil tem condições hoje de abrir investigação, uma comissão parlamentar mista de inquérito, para que se traga à tona quais eram as instituições que fizeram isso, em que colocaram no poder um governo, e essa é a preocupação dos Estados Unidos. Foi colocado, foi facilitado, colocado ou tirado do poder um governo mais alinhado a países antagônicos aos Estados Unidos. É claro que o governo americano não tem que ditar o que seja feito no Brasil, só que se o Brasil quiser estar aliado aos Estados Unidos, quiser continuar tendo relações comerciais com os Estados Unidos, o Brasil vai ter que jogar o jogo da democracia. Qual é o jogo da democracia? Anistia total e restrita. Qual é o jogo da democracia? Elegibilidade dos opositores políticos, incluindo Bolsonaro e todos os outros. Qual é o jogo da democracia? Transparência total nas eleições. Urnas com voto impresso. Você pode correr, se esconder, botar conta corrente, nome de filho, de esposa, tio, primo, não interessa. O governo americano hoje tem acesso da onde o dinheiro saiu, para quem saiu, por que saiu, para fazer o quê? Cabe ao nosso Congresso, ao nosso Senado, criar condições para que essa documentação seja entregue de maneira apropriada. Isso vai ter que acabar. Cara, isso é muito forte, né? Ele fala muitas coisas fortes aqui, fala que vai ter voto impresso. Ele fala que, por exemplo, os Estados Unidos fez isso com a Venezuela. Vocês terão, para que a gente possa tirar as sanções, vocês têm que mostrar pra gente que vai ser justo. Falaram isso, mas na verdade a gente sabe que não foi justo, porque a Corina Machado nunca teve chance, né? Mas no Brasil, eles terão de fazer tudo isso. De acordo com o político americano, então no Brasil eles terão de voltar à elegibilidade ao Bolsonaro, quer dizer, Bolsonaro elegível, terão de botar voto impresso e terão de ter clareza nas eleições, tudo isso ser feito em 2026. Então é muito forte o que ele fala aqui, mas o mais forte é Bolsonaro de volta ao poder. E aquela coisa, pessoal, o Bolsonaro, voltando ao poder em 2026, ele vai voltar exatamente como o presidente Donald Trump voltou. Se você olha o presidente Donald Trump 1, presidente Donald Trump 2, você vai ver que o Trump 2 é, cara, sensacional. O Trump 1, ele foi bom para a economia, bom para o país, mas ele foi engolido pelo sistema.
E agora ele mudou completamente. Daqui a pouquinho eu vou fazer um outro vídeo. Assista o próximo vídeo que eu vou botar daqui a pouquinho, daqui a umas 3 horas, e você vai entender mais sobre isso, tá? Então é importante. Vamos lá, o Alan dos Santos, ele mandou uma mensagem pro Steve Crowder, que fez uma entrevista com o Benz, e eles explicaram melhor. Então eu botei aqui em português pra você. É um vídeo curto, objetivo, então compartilha, dá o seu joinha. E se você quiser ajudar o nosso canal, cara, aqui assim, ó, tem um botãozinho pra você dar um valeu. Dê um valeu, R$2, R$5, R$10. Você que é um cara empresário, R$100. Ajuda a gente a fazer mais traduções, ajuda a gente a fazer mais vídeo aí, porque essa é a hora da gente ir pra cima do sistema. O sistema tá fraco. Vamos pra cima. Ajuda a gente. Vamos lá. Benson, entendo que está ocupado. Sei que você tem um compromisso, um amigo do programa, Alan de Santos, é um jornalista brasileiro crítico de Lula. Ele nos contatou sobre suas declarações e sobre Bolsonaro. Você pode esclarecer essa situação em que ele basicamente nos disse que não obteve a história completa, que aconteceu de última hora antes de ir ao ar, que você disse que ajudou talvez a instalar Lula no Brasil? Ok. Então, como isso, eu sei que provavelmente há uma rede e um funil, mas nos dê o geral. Resumo inicial, talvez, para começar. Em 2016, Donald Trump venceu a presidência dos Estados Unidos e, junto com sua ascensão ao poder, uma série de candidatos chamados populistas começou a vencer eleições em todo o mundo. Por exemplo, na Europa, você teve Marine Le Pen, Nigel Farage, Matteo Salvini, o partido Vox na Espanha e a ascensão do AfD na Alemanha geraram preocupações na OTAN e na política externa do Silecima sobre o populismo, que reflete a vontade do povo em vez do consenso. Das instituições, é basicamente uma história de nacionalismo contra globalismo que iria destruir e basicamente acabar com a chamada ordem internacional baseada em regras. Brexit poderia levar a saídas similares de outros países. A União Europeia se desintegraria, a OTAN se desintegraria e o círculo de líderes populistas em vários países aumentaria. Na América do Sul e na Ásia Central, formaria o que temiam ser essencialmente um novo movimento não alinhado. O movimento não alinhado foi, como você sabe, esse importante pacto de países que surgiu durante a Guerra Fria. Quem disse que não estavam alinhados com nenhum dos dois grandes poderes mundiais, os Estados Unidos ou a União Soviética, afirmava que fariam negócios vantajosos com ambos. Era um grande desafio para a política externa dos EUASOS, que visava enfraquecer economicamente a União Soviética, impedir interconexões. Resumo, eles temiam que os candidatos populistas destruíssem a ordem internacional baseada em regras e formassem um novo bloco não alinhado. E quando Bolsonaro ganhou a eleição em outubro de 2018, a USAID e sua rede de entidades irmãs no establishment de política externa, em particular a National Endowment for Democracy, decidiram internamente e discutiram isso até em seus próprios painéis e documentos. Que Bolsonaro era uma ameaça populista à democracia e como programas de promoção da democracia, a USAID e a National Endowment for Democracy afirmaram que tinham o direito de derrubar o governo do Brasil para parar o ataque populista à democracia existente lá. E então, o que fizeram foi inundar a área com protestos e manifestações. Eles aumentaram mais do que o dobro do orçamento da USAID e da NED para o Brasil, assim como a assistência externa. Mas o que eles injetaram foi em instituições anti-Bolsonaro. E o que realmente me ativou sobre esse assunto, sendo alguém que está centralmente focado na censura na internet, é que a USAID e a NED capacitaram, ou seja, financiaram e construíram todas as principais instituições dentro do Brasil que os brasileiros pensam, se não conhecem essa história, que são brasileiras, mas que na verdade estão no payroll do governo do Zé Sayer para advogar pela aprovação de leis de censura e até mesmo para construir as maquinações e complexas operações do próprio Tribunal de Censura, o TSE, que é a subseção do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, sim, que é a autoridade responsável por julgar eleições e censurar conteúdos na internet de forma abrangente. Em nome de preservar a integridade das eleições, Moriarty é o juiz referenciado. E assim, eles lotaram aquele tribunal, eles o preencheram com seus assessores e advogados, preencheram com sinalizadores de desinformação. Eles ajudaram a formar a Força-Tarefa de Desinformação na TSE. O governo do ZEUA, por meio da USAID e da NED, até trouxe de Moraes, além do chefe do STF, para um treinamento específico sobre desinformação, sim, para que eles pudessem microdirecionar pessoalmente. Organizações patrocinadas pelos Skirneuer receberam 5,7 milhões de dólares do governo para utilizar técnicas de censura americanas com o objetivo de eliminar Bolsonaro. Disse que Bolsonaro teria sido presidente se não tivessem feito isso. Bolsonaro teria sido presidente se não tivesse feito isso. É uma jogada global, né, os globalistas. Por isso que eu falo para vocês hoje, às 15 horas, vou falar mais sobre isso. Eu sempre falei para vocês que existia uma semelhança muito grande entre os Estados Unidos e o Brasil. Né? Bolsonaro ganha, Trump ganha, Bolsonaro ganha. Trump perde, Bolsonaro perde. Dia 6 de janeiro, dia 8 de janeiro. É o Capitólio. Como deixaram as coisas acontecer, como deixaram acontecer. Como que o ministro aqui responsável, no caso aqui não era ministro, né, mas seria o governador, não permitiu que a Guarda Nacional protegesse. Dino não permitiu que a Guarda Nacional protegesse. Ou seja, exatamente a mesma coisa. Tentativa de assassinato. Censura. É uma coisa inacreditável. É uma coisa que a gente tem que pensar. Realmente, cara, e tem muita... nós temos que continuar. Continue mostrando esses vídeos. Continue jogando nas redes sociais. Continue jogando nos grupos de WhatsApp. Porque é muito importante. Aqui o Constantino, ele também fala sobre isso. Vamos ver o que o Constantino fala sobre isso. De quintal, de laboratório desses globalistas autoritários. Foi usado, sim, esse aparato do Deep State americano para para manipular as eleições no Brasil e causar censura nas redes sociais. Veja que a constatação do Mike Pence leva à conclusão de que eu paguei impostos pesados para o tio Sam que foram usados para me censurar no Brasil.
Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? Um círculo vicioso da censura esquerdista. Né? Meu dinheiro foi usado para me censurar em outro país. Veja, nós temos várias abordagens possíveis aqui. Eu vou começar com o benefício da dúvida. Nem todo globalista é um vilão do 007 malvado numa sala de Bilderberg com um dedo do mimimi e tudo, Soros, caricato. Os globalistas, desde a doutrina Monroe, Woodrow Wilson, tem que estudar um pouco de história para ver que criaram entidades supranacionais, a Liga das Nações, depois da guerra, aí a ONU depois, e por aí vai, a OMS, a OMC, e tudo isso tinha boas intenções. Muita gente tinha boas intenções de levar, exportar, digamos assim, os valores democratas americanos para o resto do mundo. Né? Só que o inferno está cheio de boas intenções. E existe toda uma escola de economia e política, né, a escola de Virgínia, que estuda as falhas de governo, que levam a argumentos que mostram que muitas vezes essas coisas são capturadas por grupos particulares de interesses. Então, o que aconteceu ao longo das últimas décadas foi que essas entidades e esses burocratas sem voto e sem rosto foram concentrando muito poder neles mesmos, sem accountability, sem transparência, com os interesses obscuros ali de manter o próprio poder e muitas vezes atender uma agenda partidária. O dessa elite democrata com a agenda woke, com o ESG, com o DEI, essas porcaria toda que, em essência, servem para minar o modelo americano de meritocracia e capitalismo de livre mercado. Né? Porque eles chegaram num certo patamar de poder e tudo que eles não queriam chutar a escada, como diz um deles, aliás. Então, o problema começou a ser nessa deterioração, na degeneração de instituições que foram criando esse Deep State. E veja, o governo Trump, que venceu com esse mandato para drenar o pântano de Washington, para enfrentar a burocracia, a corrupção, o Deep State, ele está fazendo aquilo que ele cumpriu, que ele prometeu, ele está cumprindo, o que é raro em Washington. E isso está deixando a turma empolvorosa. Então ele falou que vai auditar a USAID e a turma ficou em desespero, uma celeuma. E aí vem uma reflexão interessante aqui, instigante, né? Veja, o que a esquerda global está reclamando é do imperialismo yankee. Imperialismo estadunidense. Porque se tem uma coisa que se parece com o imperialismo, é isso. O Cogos podia estar aqui no programa falando que os Estados Unidos é pior que a China, e blá blá blá, isso aqui. É um discurso muito parecido com o PCO, é onde a gente diverte para valer. Os Estados Unidos não são imperialistas na sua essência. Eles venceram a Segunda Guerra Mundial e devolveram a Alemanha para os alemães, melhorada, o Japão para os japoneses, eles compraram a Alasca da Rússia, eles compraram a Louisiana da França. Eles não são imperialistas nesse conceito que a gente tem do imperialismo. E com o poder que eles têm, eles podiam ser muito mais. Eles querem exportar esses valores, porque eles acreditam, né, que se o mundo todo segui-los, eles como farol da colina, isso vai trazer um mundo melhor e tudo mais. Isso é diferente de você querer colonizar, né, países. Fazer como a União Soviética fez. Então os Estados Unidos não têm essa pegada ao longo da história. Mas essa elite globalista, sim, eles têm essa visão de um governo de cima para baixo, global, em que você dispensa o povo e não precisa mais respeitar a soberania das nações. A pandemia com a OMS, que virou um puxadinho globalista, tocada por um revolucionário marxista da Etiópia, é um caso que ilustra muito bem isso. Então ali houve uma total deturpação dessas instituições. E a USAID, como a gente está vendo então, era a grande vaca leiteira. Ela era fonte de recursos para um monte de homem, financiou a ONG do Felipe Neto no Brasil, para falar de desinformação. Isso era tentativa de intervenção direta nas leis, na democracia brasileira, por meio do Estado americano ou entidades paraestatais, como a USAID, que usava recursos para financiar várias ONGs dessas. Quando a gente fala USAID, o mais desavisado, o mais alienado, talvez pense em recursos levando mantimentos necessários para crianças africanas pobres. Mas, pelo visto, não. Aí a gente tem uma postagem do Valente, por exemplo, Valente comunista, que está em polvorosa. Cadê, Franco? Solta aí, a imagem que eu mandei. Aí, descaso em letras garrafais. Musk e Trump querem destruir a vida do planeta. São misantropos. Pretendem fechar a USAID, a agência do governo dos Estados Unidos. Tanto 40% da ajuda, não sei mais não. Ou seja, um comunista brasileiro reclamando que o governo americano está cortando verba pro resto do mundo. Porra, meu amigo. Eles querem incluir o Império Yankee na Internacional Socialista? É isso agora? Esse é o objetivo? Existe agora o imperialismo do bem? Então a turma está batendo cabeça. E o Trump e o Musk vieram para acabar com a palhaçada. Estão trabalhando de forma incansável para fazer aquilo que prometeram. Cortar as mamatas, os esquemas, os desperdícios, a corrupção. Tudo isso que criou uma verdadeira cadeia, uma teia internacional de financiamento dos projetos particulares de uma elite democrata sem nenhum apreço pela verdadeira democracia. Tanto é que eles odeiam aquele que foi eleito com maioria de votos, colégio eleitoral, fez a Câmara e o Senado, maior parte de governos estaduais e venceu em todos os swing states, que eram os estados mais duvidosos. Isso é uma espécie. Muito bom, né? Eu gostei bastante da fala do Constantino. Aqui a gente vê que os globalistas, pessoal, por exemplo, nós temos os globalistas, nós temos, vamos lá, conservadores, somos nós, tem os globalistas, aí você tem os Soros, você tem o Biden, você tem o Obama e companhia, você tem os comunistas, né? O Xi, o Lula e companhia, e você tem os muçulmanos, né? Esses três querem dominar o mundo. Os globalistas querem dominar o mundo, os comunistas querem dominar o mundo, os muçulmanos querem dominar o mundo. Os muçulmanos querem dominar o mundo através de penetrando, né, nos países e dominando de dentro para fora. Quando a gente despertar, aqui nos Estados Unidos falaram-se daqui a 20, 30 anos, o maior inimigo dos Estados Unidos pode ser a Inglaterra. Da Inglaterra pode surgir os maiores inimigos dos Estados Unidos. Então você vê que é de dentro para fora que acontece isso. Já os comunistas, ele vem avançando com a União Soviética, né, a Rússia. Por um lado, você tem a China, por outro, a Rota da Seda e tudo isso, querendo dominar o mundo. E os globalistas, pelo outro lado, é um poder também autoritário que tenta dominar o mundo. Nós, conservadores, a gente não quer dominar ninguém, não. A gente quer simplesmente viver a nossa vida, que cada ser humano tem a sua independência e a sua liberdade. Então, quando a gente vê os globalistas fazendo isso, e o Constantino está muito certo, que o americano, os Estados Unidos, não é imperialista. Isso aí é coisa de maluco, coisa de idiota. Os Estados Unidos não é um país que fez, por exemplo, se você chamasse Inglaterra de imperialista, a China de imperialista, a Rússia de imperialista, você pode até ter alguns argumentos, mas não os Estados Unidos. Os Estados Unidos não colonizou ninguém, não é um país que fica criando colônia, etc e tal. Ele simplesmente compra
tá querendo comprar a Groenlândia, né? Então é só, se vender, vendeu, pertence aos Estados Unidos. Então acho que essas coisas têm que ficar mais claras, mas é muito, muito, muito forte a gente ver o que o presidente Donald Trump tá fazendo nos Estados Unidos. É assim, cada dia nós deveríamos abrir uma champanhe e comemorar pelo que o presidente Donald Trump tá fazendo. É cada dia ele cumpre suas promessas. Cara, é inacreditável como é bom viver nos Estados Unidos nesse momento e fazer parte dessa história, né? Talvez seja marcado como o melhor presidente que já existiu da história dos Estados Unidos. Deus abençoe nosso querido Brasil, para que isso também aconteça em 2026, que Bolsonaro volte fazendo o mesmo que o Trump está fazendo aqui nos Estados Unidos. Tchau, tchau, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. A paz do Senhor e Salvador Jesus. Para todos vocês, seguidores do meu canal no YouTube, Apóstolo Reginaldo Rolim. Eu nunca peço dinheiro em nome de fundação, instituição, casa de caridade, recuperação, orfanato, nem no Brasil, nem no exterior, sabe? Eu sempre digo isso. A única forma que quando eu falo de oferta é quando eu estou ao vivo em uma live. E geralmente se trata no final da live. Quando eu digo o Pix é 10-483-076-1000 ao contrário 79. Eu repito, 10-483-076-1000 ao contrário 79. Só. É a Igreja Evangélica da Deus Vivo. Estão mandando e-mails ou... Não cai, gente. Se cair é porque você quer cair. Porque todas as vezes eu digo, eu não passo e-mail para ninguém, não passo mensagem para ninguém, pedindo dinheiro, qualquer coisa que seja. Nunca fiz isso e nunca farei. A única forma é quando eu estou ao vivo na live. Então fica ligado, porque fora disso é golpe.